E se eu te dissesse que em Cabo Verde, a corrupção não é um erro, é o sistema funcionando como foi pensado? Muita gente ainda acredita que corrupção é coisa de um político ganancioso, um contrato mal feito, um desvio isolado. Mas e se o verdadeiro problema for muito mais profundo? E se o que chamamos de casos de corrupção forem apenas as pontas visíveis de um iceberg muito maior, um sistema inteiro que se alimenta do poder, da obediência e do silêncio? Durante 50 anos de independência, quantos escândalos você viu realmente resolvidos até o fim? Quantos políticos condenados? Quantos empresários punidos? Quantos milhões devolvidos ao povo? Nenhum. Porque a verdade é dura. Em Cabo Verde, a corrupção não é exceção, é estrutura. Ela não está apenas nas grandes decisões do governo, mas nos pequenos gestos do dia a dia. Está no favoritismo, no conhecimento certo, no emprego dado porque és amigo de alguém, no silêncio cúmplice de quem vê e finge não ver. A corrupção é o modo como o poder aprendeu a se proteger e como o povo foi ensinado a se calar. Desde a independência, criamos um sistema que recompensa a lealdade cega e castiga quem questiona. Um sistema onde os mesmos nomes circulam há décadas, trocando de partido, de cargo, de discurso, mas nunca de postura. Um sistema que fala de democracia, mas pratica o clientelismo. Que fala de meritocracia, mas promove o compádrio. Que fala de justiça, mas pune apenas os fracos. E nós fomos condicionados a achar normal, a achar que sempre foi assim, que não há solução, que é melhor não se meter. Essa resignação é o combustível que mantém a máquina viva. Porque enquanto o povo acredita que a corrupção é exceção, o sistema continua operando nas sombras, com a nossa permissão. Mas este vídeo é para quem não aceita mais viver assim. É para quem acredita que Cabo Verde pode ser justo, transparente e digno. É para quem está cansado de ver o mérito morrer e a mentira prosperar. Então fica comigo até o fim, porque hoje vamos expor o que muitos tentam esconder. Como a corrupção deixou de ser desvio e virou cultura política, como ela se infiltrou em tudo, do topo do poder ao cotidiano das pessoas, e o que precisamos fazer para quebrar esse ciclo. Este é o momento de abrir os olhos, de romper o silêncio e de recuperar a coragem que o sistema tenta matar em nós. E antes de continuar, já sabes, comenta, partilha este vídeo e inscreve-te no canal Fronteiras. Aqui nós falamos o que muitos têm medo de dizer. E se quiseres aprofundar ainda mais, o meu livro está na descrição, porque entender o passado é o primeiro passo para mudar o futuro. Para entender por que a corrupção em Cabo Verde não é exceção, mas sim o sistema em funcionamento, precisamos olhar para as raízes, porque nada disso nasceu ontem. Foi construído, cultivado e normalizado ao longo de décadas. 1. As raízes do sistema. Quando Cabo Verde conquistou a independência, a esperança era enorme. O povo sonhava com um Estado que fosse do povo, feito pelo povo e para o povo. Mas o que se construiu, aos poucos, foi um Estado centralizado, dependente de um pequeno grupo político e controlado por elites que aprenderam a usar o poder como ferramenta de autoproteção. O Estado tornou-se o maior empregador, o maior distribuidor de oportunidades, o único caminho para a estabilidade. E quando o Estado é a principal fonte de sobrevivência, quem controla o Estado controla tudo. Esse modelo abriu espaço para uma forma de poder baseada no clientelismo, ou seja, eu te dou um emprego, uma casa, uma bolsa, um contrato, e tu me dás silêncio e obediência. Assim, a política deixou de ser serviço público e passou a ser mercado de favores. E o mais perverso é que isso foi disfarçado de progresso. Falavam de democracia, mas era uma democracia controlada. Falavam de liberdade, mas com medo de quem fala demais. Falavam de justiça, mas a justiça nunca chegava a quem mais precisava. 2. O clientelismo como modo de vida. Em Cabo Verde, quase tudo ainda depende de quem te conhece. Precisas de um emprego público? Tens de conhecer alguém. Queres uma casa social? Tens de ter ligação. Procuras uma bolsa ou uma oportunidade? Tens de ser do partido certo.
Esse é o verdadeiro motor da corrupção sistêmica. Não é só o dinheiro que desaparece, é a dignidade das pessoas que vai sendo comprada aos poucos. O sistema criou um povo dividido entre os protegidos e os esquecidos. Os protegidos têm privilégios, silêncio e estabilidade. Os esquecidos têm revolta, desemprego e medo de falar. E é assim que o sistema se perpetua. Recompensa o silêncio, castiga a consciência, transforma o povo em refém. Enquanto isso, o discurso oficial continua dizendo que Cabo Verde é exemplo de democracia, de boa governança, de transparência. Mas por trás da imagem internacional de país estável, há uma teia de interesses, alianças e silêncios que garante que tudo continue igual. 3. As instituições fracas, por escolha. Em muitos países, instituições fortes impedem o abuso do poder. Em Cabo Verde, elas existem, mas sem força real. O Tribunal de Contas, a Procuradoria, a Inspeção Geral das Finanças, todas parecem funcionar, mas poucas têm autonomia de verdade. Os cargos são nomeados politicamente, os relatórios ficam engavetados, e as investigações, quando começam, nunca chegam ao fim. O que há é uma encenação de transparência, criada para acalmar o povo e impressionar parceiros internacionais. A lógica é simples: manter as aparências enquanto se preserva o sistema. E quando alguém ousa desafiar isso, quando um jornalista, um ativista ou um cidadão comum denuncia o que está errado, o sistema reage. Vem a perseguição, o isolamento, a difamação. Porque para o sistema quem fala a verdade é o inimigo. 4. A economia capturada pela política. Outro pilar da corrupção sistêmica é o controlo econômico. Muitos empresários em Cabo Verde não crescem por mérito, mas por proximidade ao poder. Licitações manipuladas, contratos direcionados, negócios públicos transformados em fortunas privadas, tudo isso acontece sob o discurso de desenvolvimento. Os mesmos rostos aparecem em empresas, partidos, conselhos e fundações. O que temos é uma elite que circula entre o público e o privado sem fronteiras, aproveitando-se das brechas criadas por um Estado que finge não ver. Enquanto isso, o pequeno empresário, o jovem empreendedor, o trabalhador honesto, esses são sufocados pela burocracia, pela falta de acesso, pela ausência de apoio real. O sistema não quer independentes, quer dependentes, porque quem depende, obedece. 5. A corrupção na educação e nas oportunidades. O sistema também se reproduz nas escolas e universidades. Quantos jovens estudam, se esforçam, fazem tudo certo, mas ficam de fora porque não têm padrinho político? Quantas bolsas, estágios e projetos são entregues a quem tem nome e não a quem tem talento? Essa é a corrupção mais silenciosa, a que mata sonhos. Ela não aparece nos jornais, mas destrói gerações inteiras, porque o jovem que percebe que mérito não vale nada, ou se cala, ou desiste, ou parte. E é assim que perdemos os melhores. Eles emigram cansados de lutar contra um sistema que não reconhece competência, apenas conveniência. Enquanto isso, o Estado continua a celebrar estatísticas e promessas, mas a juventude vive sem esperança real. 6. A normalização do erro. O mais grave é que o sistema conseguiu o que queria, transformar a corrupção em hábito. Hoje, muitos já não se escandalizam. Quando um político enriquece rapidamente, a reação é assim mesmo. Quando um contrato público vai parar nas mãos de amigos, dizem todos fazem igual. Quando um escândalo é abafado, o povo suspira e segue a vida. E é exatamente isso que o sistema quer, um povo cansado, descrente e resignado. Porque quem já não acredita em mudança, não luta mais. Mas precisamos entender, quando todos aceitam o erro deixa de ser exceção e vira regra. E é isso que vivemos em Cabo Verde, um regime de normalização da injustiça. 7. O discurso da moral como disfarce. Outra estratégia do sistema é usar o discurso moral para encobrir a imoralidade. Fala-se muito em ética, em valores, em fé, mas na prática, a mesma elite que prega moralidade
é a que manipula os recursos, compra consciências e silencia críticas. E o povo, muitas vezes religioso e pacífico, é levado a confundir respeito com obediência. Mas obedecer ao corrupto nunca foi virtude. Silenciar diante da injustiça nunca foi humildade. O verdadeiro respeito ao país é dizer a verdade, mesmo quando ela incomoda. 8. Os efeitos sociais: pobreza e desigualdade. A corrupção sistêmica tem consequências que vão muito além do dinheiro desviado. Ela cria um país onde a pobreza é útil ao poder. Quanto mais o povo depende do governo, menos força tem para resistir. Projetos sociais viram instrumentos de controle político. Ajuda pública vira moeda de troca eleitoral. E quem reclama é taxado de ingrato, de contra o país. O resultado? Um povo que trabalha, mas não progride. Uma juventude que estuda, mas não é valorizada. Um país que se orgulha de estabilidade, mas vive paralisado. 9. A corrupção como cultura política. Em Cabo Verde, a corrupção não se limita aos políticos. Ela se tornou cultura. Está nas pequenas mentiras, nos favores, nos privilégios aceitos sem questionar. E quando uma sociedade inteira aprende a dar um jeitinho, o sistema agradece. Porque quanto mais todos participam um pouco, menos alguém tem moral para cobrar. É assim que o sistema se protege, transformando todos em cúmplices silenciosos. Mas isso não é destino, é escolha. E o primeiro passo para quebrar esse ciclo é reconhecer o que ele é: um mecanismo de dominação disfarçado de normalidade. 10. O preço do silêncio. Cada vez que aceitamos o é assim mesmo, o sistema vence. Cada vez que rimos de um escândalo, o sistema agradece. Cada vez que dizemos, melhor não me meter, a corrupção ganha mais força. Mas chega um ponto em que o silêncio deixa de ser proteção e se torna cumplicidade. E nós, o povo, já não podemos fingir que não sabemos, porque o verdadeiro poder do sistema não está nas leis, nem nos gabinetes, está na nossa resignação. E quando o povo desperta, o sistema treme. E é por isso que precisamos falar sobre isso, com coragem, com consciência e com amor pelo nosso país. Porque amar Cabo Verde não é aplaudir o erro. É querer que o país seja digno do seu povo, dos seus heróis, dos seus jovens. A corrupção não é parte da nossa identidade, é a negação dela. E só vamos recuperar a nossa verdadeira essência quando rompermos esse pacto de silêncio e mediocridade. E lembra-te, se queres entender mais sobre como esse sistema se formou e o que podemos fazer para mudá-lo, lê o meu livro. O link está na descrição. E claro, comenta, partilha e inscreve-te no canal Fronteiras, porque a mudança começa com a consciência. E a consciência começa com a verdade.